Prezados alunos, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que começamos na aula passada, que foi o histórico da classificação, em que nós vimos a importância da evolução para se entender a classificação e a evolução colaborando em trazer novas maneiras de se organizar a diversidade biológica. Na aula de hoje, nós vamos entrar nos princípios de sistemática filogenética, que é uma das áreas da biologia mais recentes, e esta é uma área de extrema importância para ser abordada num curso, especialmente num curso que lida com formação de professores, porque a maneira de lidar com a informação biológica, ela mudou ao longo do tempo, nós vimos isso, e hoje a principal escola que trabalha essa forma de pensar é a filogenética. Quando a gente pensa na filogenética, a importância dela para o ensino é que ela organiza a compreensão da diversidade. E a gente deixa de olhar para aquela enorme árvore da vida como grupos desconectos, sem entender que isso tem uma história evolutiva por trás. E os princípios de sistemática filogenética procuram contar isso, de maneira que, para a gente, como professores, é mais fácil trabalhar dessa maneira do que simplesmente trabalharmos os grupos de forma estanque. Então, a filogenética nos traz essa facilidade, é uma área importante de estudo e de investigação e que está sendo usada por nós aqui como uma ferramenta para a gente lidar com esses conteúdos de diversidade biológica. Então, nós vamos, na aula de hoje, percorrer esses princípios gerais, né? Então, vamos começar. Primeira coisa, nós vimos da importância da evolução na classificação dos seres vivos e nós vimos que a evolução e sistemática, elas caminharam bastante juntas a partir de um determinado momento histórico, e a sistemática hoje é considerada a área da biologia que se preocupa justamente em compreender a história evolutiva das espécies de seres vivos, ou seja, ela procura compreender a filogenia, que é a história evolutiva dos seres vivos. Existem duas principais escolas que trabalham com evolução. Uma delas é a escola evolutiva, que é a mais tradicional, a mais antiga, é aquela que nós vimos, por exemplo, nos trabalhos do Whittaker. Na sistemática evolutiva, nós temos a evolução norteando e a mais recente, que é a que nós vamos abordar, que é a sistemática filogenética ou cladística. Ambas trabalham com noções de evolução. O que difere uma da outra é basicamente os critérios para se definir os agrupamentos, ou seja, os táxons, as categorias taxonômicas. Na filogenética, a filogenética ela trabalha apenas com novidades evolutivas para formar grupos. E há um método para teste de hipótese, coisa que na sistemática evolutiva, nessa escola mais tradicional, esse método não era muito claro. E aqui a gente tem um método para teste de hipótese. Com isso a gente consegue até mesmo rever ou trazer novas propostas de classificação baseado num método de análise, um método de estudo. E a cladística ela foi introduzida a partir dos trabalhos de um entomólogo alemão, que começou a publicar em inglês a partir de 1966, abrindo então o acesso a essas informações e essa discussão, e hoje é uma escola muito bem, que está em voga atualmente. Então vamos lá. Primeiramente, para a gente poder entender o que eu estou falando de escola evolutiva e de escola filogenética, vamos trabalhar com as topologias, ou seja, a maneira de representar as relações entre os seres vivos. Essa maneira que eu já apresentei na aula passada é um diagrama do Whittaker, em que ele tem princípios evolutivos aqui envolvidos, só que a maneira dele representar segue uma escola evolutiva, não a escola filogenética. Então, como é essa maneira? Veja que ele coloca os grupos que ele considera mais primitivos aqui na base, que são os Monera, os organismos intermediários como protista e os mais especializados colocados aqui no ápice, planta, fungo e animal, com os grupos sendo mencionados no meio do caminho. Essa não é a forma de representar da escola cladística. Então, nesse slide, nós podemos ver como é a representação das relações evolutivas dentro de uma proposta cladística, da sistemática filogenética. Notem que é muito diferente do que nós vimos no caso da representação do Whittaker. Aqui, os nomes dos grupos de seres vivos são colocados na extremidade dos ramos, na porção terminal desses ramos. E esse diagrama de ramos tenta contar a história da classificação, a maneira que os eventos vão ocorrendo
esses eventos são marcados aqui nos ramos, de maneira que a gente consegue entender as relações evolutivas de uma forma um pouco diferente. Então, essa forma de representação é a forma de representação cladística, que difere desta, que é uma representação evolutiva, mas não cladística, como nós estamos vendo aqui. Só para vocês perceberem a diferença de apresentação das relações evolutivas. Mas essa diferença não é apenas visual, ela tem uma profunda filosofia aí por trás de como se trabalhar esses dados, e é o que nós vamos analisar na aula de hoje de uma forma, obviamente, mais simplificada, para que a gente possa entender esses princípios gerais. Então vejam, a partir do momento em que essa metodologia começa a ser aplicada na classificação dos seres vivos, muitas mudanças começam a ocorrer. Eu vou dar apenas um exemplo, para vocês sentirem. Na classificação dos chamados répteis, que é muito comentado na mídia, a classificação tradicional, evolutiva tradicional, aceita a classe réptil, e dentro da classe réptil não se inclui aves. Quando a gente passa para uma proposta filogenética, que é o que nós temos aqui representado, nós vamos ver que aqui nós temos um ancestral comum mais recente entre crocodilos e aves, e nós podemos ver que nesta classificação nós temos vários aqui dinossauros, e nós temos o surgimento dos dinossauros Saurisquia, e esse grupo de dinossauros Saurisquia deu origem às aves. Então, quando a gente começa a entender a diversificação da vida dessa maneira, com esse método, nós vamos ver que na taxonomia tradicional, vamos ver a taxonomia tradicional primeiro, existe a classe Reptilia, com os crocodilos e os dinossauros, e existe a classe aves. Quando a gente usa a metodologia cladística, a gente percebe que essas classes não se sustentam desta maneira. Então, nós vamos ter que, para o grupo de répteis ser considerado válido, a gente teria que incluir nele as aves. Por quê? Porque as aves fazem parte de um grupo de dinossauros. Então, o modo de entender a classificação, a evolução muda, e isso se reflete na classificação. Então, muitas mudanças começam a surgir a partir daí. Muito bem, então vamos entrar nesses princípios, que é o objetivo maior da aula. Na sistemática filogenético-cladística, entende-se que a diversidade de seres vivos é resultante de processos evolutivos, como eu já comentei, e que esses processos ocorrem basicamente por anagênese e cladogênese. Então vamos ver o que é anagênese e cladogênese. Anagênese é um processo pelo qual um caráter surge ou se modifica numa população ao longo do tempo, sendo responsável pelas novidades evolutivas. Então, a filogenética trabalha com as novidades evolutivas. Então, ela imagina uma população em que surgem características novas nessa população, e isso é importante para se definir novos agrupamentos. E a cladogênese é o processo ou processos responsáveis pela ruptura da coesão inicial de uma população, gerando duas ou mais populações que não mais trocam informações genéticas, ou seja, elas se isolam. Então vamos representar com um diagrama aí ilustrativo o que essa mensagem, o que isso significa. Então vamos partir de uma população de uma espécie A, uma população de caramujos aí da espécie A hipotética, no tempo zero. E que ocorre um evento cladogenético separando essa população em duas populações que deixam de trocar genes entre si. Elas estão isoladas, então a história evolutiva desta população deixa de ser trocada com a história evolutiva desta outra linhagem. Então nós vamos ter um exemplo de cladogênese, existem vários processos cladogenéticos. Um exemplo mais simples para a gente tratar é a barreira geográfica, ou seja, surgiu uma barreira que divide uma população em duas que não trocam mais genes. Isso é um evento cladogenético. Então, nós vamos ter uma linhagem e outra linhagem. E ao longo do tempo que está representado nessa escala, nós temos os processos anagenéticos, que são processos, então, do surgimento e estabelecimento de modificações nessas populações ao longo do tempo, de maneira que o que modifica aqui pode ser diferente do que modifica aqui. E ao longo do tempo, nós podemos chegar ao tempo atual com espécies distintas. Então, a partir daqui, nós temos um processo de especiação. Como que isso daí é refletido no diagrama que eu mostrei para vocês? Então, guardem essa imagem e vamos transpor essa imagem para um diagrama de ramos,
que é chamado cladograma. Nesse diagrama de ramos, nós temos aqui o ponto inicial, que é a nossa população ancestral de caramujos. Nós temos um evento de separação dessas populações em duas. Nós temos a linhagem B e a linhagem C, correndo de formas independentes ao longo do tempo, surgindo modificações nessas populações, que podem se manter ou não por seleção natural e podendo vir a ter espécies distintas no tempo zero, ou seja, no tempo atual. Então vejam que esse diagrama que conta essa história está representado aqui por esse esqueminha de ramos, que é o cladograma, e é isso que é a representação da filogenética, usando um diagrama de ramos para contar uma história evolutiva. Muito bem, nós temos aqui alguns elementos, alguns termos que nós vamos usar ao lidarmos com esse tipo de representação, que são termos que serão bastante empregados por nós. Um deles é o nó. O nó significa uma população ancestral hipotética, que a gente não tem certeza qual é, mas é uma população ancestral hipotética e corresponde ao ponto em que essas populações, ou seja, essas linhagens divergiram. Então, o nó representa isso. Os ramos do cladograma estão aqui, os nomes das espécies ou dos reinos ou do que for, das categorias taxonômicas, são escritas nos chamados terminais, que são as pontas dos ramos. Então nós vamos ter os ramos, que são os traços do cladograma, o nó, representando o momento de separação de duas linhagens, representando aqui um grupo ancestral hipotético, comum a esta linhagem e a esta linhagem. Então, no nó, eu tenho um grupo ancestral comum a essas duas linhagens. E aqui, ao longo do tempo, nós temos os processos anagenéticos aí, que são as novidades evolutivas que vão surgindo. Muito bem. Para construir esse diagrama de ramos, nós temos alguns procedimentos, que é o que nós vamos começar a tratar agora. Então, para construir esses cladogramas, para cada caráter, a gente destaca qual é a condição ancestral ou primitiva e qual a condição derivada, que surgiu a partir dessa condição primitiva. Como eu disse, na filogenética, as novidades evolutivas é que são consideradas. Que novidade surgiu e que foi importante na evolução de um novo agrupamento. Então, isso é fundamental na filogenética, definir qual é essa novidade evolutiva. Para isso existem métodos bastante complexos, bem diversificados. Nós vamos tratar apenas de uma das maneiras. Existem muitas outras. Nós vamos tratar de uma das maneiras para a gente poder entender basicamente esse procedimento. A condição que existia num ancestral, ou seja, o caráter que existia no ancestral, é considerado plesiomórfico. Plésio quer dizer próximo, próximo à base. E a condição derivada é considerada, então, a novidade evolutiva e é chamada de apomorfia. Apo quer dizer longe de, então é uma condição nova que surgiu a partir de uma condição ancestral. E são as apomorfias que formam os novos agrupamentos. Então vamos lá. Somente as apomorfias são usadas para se formar os novos agrupamentos. E os grupos são formados apenas por organismos que compartilham a mesma condição derivada e descendem de um ancestral comum exclusivo. Isso daqui é muito importante. Quando a gente fala que os grupos são formados apenas por ancestrais, por organismos que têm a mesma condição derivada, essa condição derivada de um mesmo ancestral comum exclusivo. E aí vem um conceito fundamental para a área, que é o monofiletismo. Então, os grupos monofiléticos são os grupos considerados verdadeiros hoje. Quem são eles? São grupos que compartilham o mesmo ancestral comum exclusivo. Então, nós vamos considerar um grupo válido apenas se for na condição monofilética. Por isso que a gente diz, eu disse lá, dei o exemplo do grupo de répteis, para ser considerado válido teria que incluir as aves, porque teria que ter todos os ancestrais, todos os descendentes daquele ancestral comum exclusivo. Então nós vamos ter que o monofiletismo é o que gera as propostas de classificação. Nós comentamos as partes que compõem um cladograma, então raiz, ramo, nós e terminais, e os grupos de seres vivos são colocados nos terminais, e os ramos são as linhas do cladograma, e o nó é de onde partem as ramificações e representa o grupo ancestral comum hipotético. Então vamos ver,
Aqui é uma representação em que eu tenho um cladograma com vários eventos de cladogênese ao longo do tempo, havendo anagênese ao longo do tempo. Então, eu tenho nesse nó um grupo ancestral comum, exclusivo deste ramo X, e que é compartilhado por todo esse ramo ABCD. Então, esse grupo, esses grupos aqui, o X e todo esse enorme agrupamento é considerado monofilético. Se eu olho um pouco mais adiante, eu tenho que esse grande agrupamento sofreu um novo evento de cladogênese, com outro ancestral. Então, nós vamos ter nesse nó um outro grupo ancestral que se separou, dando origem ao ramo A e todo esse grupamento. Então, nós vamos ter que nós temos um grupo monofilético formado pelo ramo A e todo o agrupamento BCD junto, que ainda não se especializou nesse momento da nossa análise do tempo. E assim por diante. Os grupos, vejam que nós temos, este aqui, C e D, é um grupo monofilético. Quando a gente olha B e junta C com D, nós temos outro grupo monofilético, de maneira que os cladogramas mostram a hierarquia de um grupo monofilético menor dentro de um outro maior e assim por diante. Então, aquele grupo que compartilha um nó exclusivo, como é este caso, que são os grupos mais proximamente relacionados, eles são chamados de grupos irmãos. Então, C e D é um grupo irmão, porque eles compartilham um ancestral comum exclusivo somente entre eles. Então, nós vamos ter C e D como grupo irmão. Nesta classificação, são os organismos mais próximos em termos evolutivos, tá? Essa representação, ela também pode ser feita dessa maneira, que é uma representação que significa a mesma coisa, só que a disposição, a organização dos ramos difere. Aqui nós usamos linhas retas e aqui nós passamos por uma representação em que o nó está localizado nesse ponto, né? Mas a informação nela contida é a mesma. O que também é interessante nesses cladogramas, quando a gente olha, cada nó pode ser interpretado, ele significa em ciência o que eu acabei de falar, mas a gente pode olhar para um cladograma como se fosse um móbile, desses móbiles de criança, em que a partir do nó, que seria o pontinho onde dois ramos do móbile se unem, pode haver um giro nos ramos. Então, aqui está um exemplo de um nó, em que eu tenho as relações entre A, B e C, e esta é uma representação e eu posso girar esse nó. Eu giro o nó e giro o ramo junto, de maneira que a informação contida aqui e aqui é a mesma. Então, vocês podem encontrar cladogramas com essas disposições diferenciadas, mas saibam ler, saibam que significam a mesma coisa, porque houve um giro no nó. Então, isso pode acontecer e o significado biológico ou de classificação é o mesmo. Muito bem. Quando a gente trabalha com esses princípios da filogenética, se procura sempre chegar a dicotomias, que é o que eu mostrei até agora. Quando a gente chega a dicotomia, é porque as relações evolutivas entre os grupos, essas relações estão bem compreendidas. Também não significa que eu cheguei à dicotomia e está tudo resolvido. Não. Não por quê? Porque novas informações podem vir e, usando a metodologia da filogenética, eu consigo mudar essas relações. Então, ela não é definitiva, ela é uma hipótese de parentesco que foi proposta ali, mas que pode ser mudada. Então, sempre que a gente olhar as propostas de classificação, elas são hipóteses de parentesco. Então, mesmo que eu tenha chegado a uma dicotomia, que eu estabeleci essa relação, isso pode mudar. Quando a gente tem uma situação como essa, que a gente chama de politomia, em que vários grupos partem de um mesmo nó, é porque ainda não se entendeu direito como que essas espécies estão relacionadas, essas espécies ou grupos representados aí nos terminais. Muito bem. Vamos ver como se monta um cladograma. Para isso, eu já disse que existem diferentes maneiras para a gente chegar a esse processo de montagem. Eu vou analisar uma das maneiras. Nessa maneira que eu vou analisar, para definir as novidades evolutivas, que é isso que a gente está preocupado, definir as novidades evolutivas, eu vou pegar um grupo ou vários grupos, que aqui a gente vai simplificadamente chamar de um grupo X, que nós vamos chamar de grupo externo, ou seja, está fora do meu grupo de estudos. E eu vou comparar
esse grupo externo, que eu vou considerar mais basal, comparar as características, as inúmeras características que eu vou estudar, comparar essas características no grupo externo com os grupos de estudo. No meu caso, vamos considerar o grupo A, B, C e D. Como eu disse, para cada caráter, a gente precisa saber qual é a condição primitiva, qual é a condição derivada. Então, vamos considerar, e se analisam muitas características, de maneira que, em geral, essas árvores são montadas com base em programas de computador. Então, não é uma coisa tão simples assim. Mas o princípio geral é o que nós estamos discutindo aqui, de uma maneira mais simplificada e usando só 5 características nesse primeiro momento. Então, se elencam essas características e vamos tentar definir para cada uma se ela é primitiva ou derivada, ou seja, se ela ocorre no grupo ancestral ou se ela é uma modificação que surgiu depois na evolução. Então, vamos considerar o caráter 1. O caráter 1 pode aparecer na cor branca ou na cor vermelha. Eu preciso saber se vermelho é derivado ou se é primitivo. Para saber se vermelho é derivado ou primitivo, eu olho um grupo, que não é o meu grupo de estudo, e saber qual cor que ocorre ali. E eu vejo que ocorre a cor branca. Então, significa que o vermelho é uma condição que surgiu depois, é uma condição derivada. Então, ela é importante na maneira, vou usar a condição vermelha na minha proposta de classificação. Aí eu pego a condição 2 e eu verifico que a condição 2 pode aparecer tanto na cor branca quanto na cor verde. Para saber se o branco ou o verde representam condições derivadas, eu preciso olhar para o meu grupo externo. Olhando no grupo externo, eu vejo que existe a cor branca. Portanto, verde é uma condição nova, é uma novidade evolutiva que surgiu depois. Então, eu represento verde e eu verifico que o verde está presente em B, C e D, mas não está presente em A. Então, A não tem essa condição derivada do caráter, ele mantém a condição primitiva do caráter 2. Quando eu vou para o caráter 3, faço a mesma coisa, de maneira que eu vejo que o caráter 3 pode aparecer na cor branca ou amarela. Para eu saber se amarelo é derivado ou primitivo, eu olho o grupo externo. Sendo derivado, coloco ali como derivado. Agora vejam que é interessante, faço isso para todos os demais caracteres e eu vou pontuando o que surgiu depois. Agora uma coisa bastante interessante que a gente tem que tirar dessa tabela. Notem que grupo A. O grupo A apresenta uma condição derivada. Todas as demais condições que ele apresenta são condições plesiomórficas. O grupo B. O grupo B apresenta 2 condições derivadas, todas as demais plesiomórficas. O grupo C, 4 e uma plesiomórfica. E o grupo D, todas as condições plesiomórficas, considerando apenas as 5 que eu estou estudando. Não estou considerando outras, só estou pegando esse exemplo. Disso a gente tira uma condição bastante importante. Não sei se vocês já ouviram falar em, esse grupo é inferior a outro, ou o grupo é mais primitivo, ou o grupo não sei o quê. O que nós estamos analisando aqui são os caracteres, não o grupo. Porque eu tenho caráter primitivo, caráter derivado, e eu vejo que eu tenho um grupo que tem uma mescla de características, tanto primitivas quanto derivadas. Então, para entender que todos nós, todos os seres vivos, têm características basais e características plesiomórficas e apomórficas. Então, a maneira de se relacionar e de se expressar também muda. Muito bem. Como partir dessa tabela eu chego no diagrama de ramos? Para isso, eu uso o que se chama princípio da parcimônia. O princípio da parcimônia me diz que eu tenho que marcar o menor número possível de passos. Por quê? O princípio da parcimônia sugere que uma determinada característica deve ter surgido uma única vez na evolução. Então, eu devo marcar essa característica o menor número possível de vezes no meu diagrama de ramos. É isso que a gente fala em parcimônia, né? Aquelas características que ocorrem em maior número de indivíduos, ou maior número de espécies, deve ter surgido antes daquelas que ocorrem em menor número. Então, com base no princípio da parcimônia, nós vamos pegar essa tabela e ler essa tabela e tentar colocar no cladograma. Quando a gente olha, por exemplo, o caráter 1. Caráter 1 aparece na condição derivada, que é a condição que nós vamos usar. Caráter 1 aparece na condição derivada em A, B, C e D. Ela aparece 4 vezes, mais do que as demais características derivadas.
Então, essa condição deve ser marcada primeiramente no cladograma. Isso me diz que o primeiro passo no cladograma foi, eu tenho o grupo X, que é o grupo externo, surge a condição apomórfica vermelha, e essa a condição apomórfica vermelha ocorre em todos os demais grupos de seres vivos que eu estou analisando. Então, eu marco o vermelho uma vez só no cladograma. Então, aqui me diz que o vermelho acontece aqui, não está presente em X, e esse vermelho ocorre em todos os demais organismos do meu estudo. Depois eu olho com o caráter 2. O caráter 2 aparece 3 vezes. Então, ele deve ser meu novo passo no cladograma, pelo princípio da parcimônia. Então, eu vejo que ele ocorre em B, C e D. Isso significa que ele não está presente no grupo X nem no grupo A. Então, como que eu vou representar isso no cladograma? Vou representar assim, de um grupo ancestral, nós temos o ramo A, e depois surgiu uma condição por anagênese, que é a verde. Essa condição verde marcada aqui está presente em B, C e D. Então, eu coloco o verde aqui. Com esse mesmo raciocínio, eu marco as demais características. Então, as características amarela e lilás e a característica alaranjada ou rosada que está ali, que separa o grupo 5, o grupo D do grupo C. Então, como eu leio isso? Que é o que vocês vão ter que fazer na leitura de qualquer cladograma. Vermelho aqui significa que todos os demais possuem vermelho. Verde aqui significa que B, C e D possuem verde, mas B, A e X não possuem. As duas condições são compartilhadas apenas com C e D. E essa daqui está presente apenas em D. Então, com isso, eu consigo saber, ao ler um cladograma, eu consigo ver quais características surgiram, quais organismos compartilham aquelas mesmas características. Por isso que eu digo que é mais fácil trabalhar dessa maneira no ensino, porque ao mostrar um cladograma, eu trato os organismos dentro de uma história, de maneira que eles não são mais vistos como grupos estanques e isolados, que é a grande dificuldade de se trabalhar a diversidade de vida nas escolas, não é? Então, essa é a maneira como a gente trabalha dentro da filogenética. Mas nós temos que analisar 2 outras situações, que também são muito comuns na evolução. Até agora, nós falamos de novidades evolutivas que estão surgindo, mas é muito comum na evolução haver eventos de perda de características. Então, esses eventos de perda, eles são apontados nos cladogramas. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja analisando mais um caráter aqui, o caráter 6, cuja condição derivada é a azul. E esse caráter azul, ela surge aqui, portanto, compartilhada com todos esses agrupamentos, porém, quando eu vou analisar o grupo B, eu verifico que ele não tem azul. E verifico que ele não tem azul, não é porque ele nunca teve na sua história evolutiva, é porque ela foi perdida. Essa condição foi perdida na evolução desse grupo. E as perdas são apontadas nos cladogramas. Essas perdas, a terminologia para elas é homoplasia. Então, a gente tem homoplasias nas árvores, nas árvores filogenéticas. Vou dar um exemplo. Os moluscos. Os moluscos são animais cuja a sinapomorfia demolusca, do grande agrupamento, uma delas é a presença de rádula, que é aquela estrutura usada para raspar o alimento. Pois bem, todo molusco tem rádula. Mas quando a gente vai analisar os grupos que compõem molusca, a gente vê que em bivalvia, que são organismos filtradores, na evolução do grupo houve perda da rádula. Então, isso é apontado no cladograma. Você tem rádula como base, como característica apomórfica de todos os molusca, porém, na linhagem de bivalvia, houve perda da rádula, e isso é apontado no cladograma. Uma outra situação que também se refere à homoplasia é uma condição que surge independentemente em 2 ramos. Então, nós vamos ter, supondo uma condição 7, que é a condição derivada com a cor roxa. Mas essa condição surge em A e surge em D. Surge em ramos separados. Isso também é uma condição homoplástica. Então, existem alguns caracteres que surgem independentemente em linhagens que não compartilham um ancestral comum exclusivo.
Então, eu tenho aqui dois grupos que não, com C e D, não compartilham um ancestral comum exclusivo com A. Então, nós vamos ter, nessa situação, uma condição de homoplasia. A homoplasia ocorre, por exemplo, quando a gente pensa nos animais, no surgimento da metameria. A metameria ocorre tanto na linhagem de protostômia, quanto na linhagem de deuterostômia. Portanto, foi uma condição que surgiu de forma independente em linhagens distintas. Então, isso é apontado também nos cladogramas e é o que a gente entende como homoplasia. E os grupos que nós vamos analisar nessa árvore da vida, ao longo dessa disciplina, justamente são montados ou foram construídos com base nesses princípios da filogenética. Só que, como eu disse, nem tudo está resolvido. Então, existem muitas dúvidas ainda. Então, por exemplo, nessa árvore da vida, os ramos que estão em cinza ou em pontilhado são dúvidas. Então, vejam, nós ainda não temos todas as respostas, mas estamos caminhando e procurando investigar cada vez mais. Lembrem-se, a ciência é dinâmica. É isso, bons estudos e obrigada.